Fala pessoal, boa tarde. Bem-vindo aí para quem está chegando. Vamos lá, o tão esperado dia de estreia desse helicóptero exclusivo. Para quem não conhece, Comandante Borba, vou o Augusta Granil aqui em São Paulo. E hoje vou estar mostrando um work in progress, ou seja, uma aeronave que está sendo desenvolvida pela X-Trident para X-Plane 11 e 12. Como vocês já podem ver aqui, aeronave personalizada. Esse aqui é o Papá Juliette Tango Romeo, que é o que eu voo no real. Preparei essa pintura só para esse voo. Olha aí, nós estamos aqui no Helipark e vamos fazer um voo simulando uma decolagem do Helipark, um embarque de passageiros até a Navoar 2 e depois vamos até o Santos Dumont. O tempo aí não está muito bom, então provavelmente a gente vai ter uma transição do visual para o instrumento. Depois, lá no Rio de Janeiro, vamos chegar visual pelos corredores. Beleza? Então, entre aí no chat, curte, compartilha e divulga esse trabalho aí. A aeronave está ainda em desenvolvimento, então vocês vão ver pela primeira vez por algum brasileiro fazendo essa live, vai ser aqui. Então não deixa de perder. Vamos lá. Estou usando esse tracker aqui no X-Plane. Ele não está 100% configurado, mas acho que vai ficar legal para movimentar. Beleza? Então vamos lá. Preparar aqui. Então, primeira coisa, vamos tirar o fone aqui para não atrapalhar. Vamos fazer um cross-check aqui em cima. Todos os circuit breaks in, ok? Todos os switches para trás, trás, tudo para trás. Essas luzes aqui ele ainda está arrumando. Por padrão elas estão começando on. As luzes de overhead, instrumento e pedestal. Master Avionics no meio, em ground. Todos os switches off. O torque, seletor aqui de limite para torque. AWG normal e FE desligado. Ok? Ar-condicionado desligado, aqui vou deixar em normal. Manetes dos PLAs em flight. E o freio solto. Vamos vir aqui embaixo. Freio puxado. Landing gear em down, que é a posição do meio. Para baixo é a emergência. Os shutoffs desligado, bomba desligada. Ok, tudo em normal. No coletivo, luzes desligada. Os controles de motor em alto. E aqui no cíclico, seletor em 100%. Beleza? Então vamos lá. Para a partida. Bateria. Vamos ligar a bateria. Já vamos dar uma olhada aqui na nossa bateria. Ainda não está aparecendo a voltagem, então é alguma coisa que vai ser implementada em breve. Estamos com 240 kg na direita e 300 na esquerda. Bota um pouquinho para baixo, Vitor. Bom, o ventilador aí deve estar dando algum ruído na transmissão. Vamos ligar os geradores, barra do gerador, inversor e anticolisão. Bota para cima, que aí ventila. Então beleza, tudo ligado. Ele já vai iniciar nosso PFD e ND do lado direito. Então vocês podem ver que está com todas as informações ok, versão 8.0 Hotel. Aqui eu gosto de deixar configurado um pouquinho diferente, igual a gente usa no real aqui. Então, Function Declutter, Space, Borders, Estimate Time Arrival, Terrain, Traffic e Weather. Põe Done. Então, vamos começar por aqui. Se você vier no Flight Plan, você tem a opção de selecionar um Flight Plan e criar um waypoint. Para quem voa aí o Granil, tem um conhecimento, ele já está funcionando essa parte. Então eu posso, por exemplo, vir aqui
nos menus de criação, criar um flight plan, utilizar um Active, editar um flight plan, reverter um flight plan, deletar um flight plan, criar um user waypoint através de latitude e longitude, criar um user waypoint através de radial e distância, dentre outras configurações. Isso aqui já está funcional e eu já tenho a minha rota aqui. Então, como eu já criei previamente, select, vamos colocar aqui Ceará Alpha Victor para o Rio de Janeiro. Pode ver que ele já carregou aqui, certo? Todos esses waypoints que tem aqui são de aeroportos. Como no simulador ele tem todos os helipads cadastrados aqui em São Paulo, então por isso que está cheio isso aqui. Mas a gente pode vir aqui, Format, Symbol Declutter, Manual e desabilitar o VFR Airport. Deixa mais clean, vamos habilitar o User Waypoint, já coloquei alguns aqui. Exit, beleza. Então tá lá, Rio de Janeiro, 221 milhas. E quando nós estiver voando, ele vai mostrar o estimado em rota para pouso em Santos Dumont. Range, de acordo com o nosso regime de voo no momento, ou seja, ele vai te dar o máximo range e o máximo endurance, né, o tempo máximo de voo com aquele combustível que a gente está levando a bordo. E aqui em cima ele dá para a gente o próximo waypoint, no caso aqui Cebolão. Ele está aqui com altitude, a gente vai ignorar. Aqui está dando a proa e a distância, 5 milhas. Quando estiver voando, o estimado nessa rota. Ok? Então, continuando com o nosso checklist, vamos ligar aqui as bombas, fuel pumps. No real, tá? A gente faria aqui o teste do sistema de contra-incêndio. São 5 luzes. A gente vai ter aqui as de seletora dos bottles, das garrafas de oxigênio de apagamento do fogo. Aqui ainda está trabalhando, então como é um work in progress, as luzes estão acesas, não vai dar certo. Aqui nas switches a gente tem também, pode ver que está um pouco vermelhinho, são as luzes que vão acender aqui nas manetes de motor. A gente tem o warning lights que vai acender e piscar aqui. Aqui também vai aparecer Engine 1 Fire e Engine 2 Fire. E nas PLAs a gente vai ter também uma lâmpada acesa nesses dois quadradinhos. Então são 5 conjuntos de luzes, total de 10 luzes, mas ainda não está funcional. Então vamos aqui, nossa bateria está com 25 volts, ok? E nossos inversores estão com 115. Ok, vamos dar partida. Na partida, no real, a gente vai monitorar N1, TOT, as barras dos dois, N1, TOT, barra, até 40, 45% de N1, quando a pressão de óleo começa a subir. Depois, com 50%, a luz de start e ignition vai apagar, concluindo a partida no motor. Lembrando que os dois motores são acionados com a bateria. Okay? Então vamos lá, vou dar partida no motor direito. Ok, vamos monitorar, N1 subindo. O nosso rotor vai começar a girar. Ok, 40 subiu pressão de óleo. Os hidráulicos começaram a aparecer a quantidade de pressão hidráulica. A luz apagou, estabilizou o motor. A gente vem aqui, todos os acumuladores estão sendo carregados, tudo no verde. Beleza, partida completada. Então a gente vai jogar o motor para flight. Os sons ainda não são os sons da aeronave, tá? São sons genéricos, então provavelmente vocês vão estar ouvindo um barulho diferente do normal. Ok, vamos dar partida no motor esquerdo. Começou a dar partida, battery discharge, normal, porque ele está sendo dado em cima do motor, da bateria. Vamos esperar ele concluir. 25, 30, subiu pressão, apagou a luz de ignição, partida concluída. Enquanto estabiliza o motor, a gente vai vir aqui e vamos ligar a nossa master para ligar os instrumentos da esquerda. Ok, vamos ligar o nosso ar-condicionado.
que aqui é só simulação, poderia ser também na cara do piloto. Vamos preparar nossos rádios. Vamos botar aqui 0100. On, out, return. Ok? Aqui na comunicação eu vou usar os presets. Ele já salvou ali para mim, então preset, return, e vamos colocar aqui os corredores de São Paulo, 2735, joga para a esquerda, e em standby vamos deixar aqui a Torre Congonhas, 12715, beleza. Qualquer coisa, se precisar de alguma outra frequência que eu não tenha nos presets, eu posso utilizar o rádio da esquerda, ok? Vou configurar aqui rapidão. Ok, vamos ligar nossa luz de 102 em alto, luz de pouso ligado. Esse nosso helicóptero está configurado para funcionar o Force Stream, todo o autopilot, porém a gente tem que engajar ele. Então terminamos a partida, tudo ok, vamos engajar aqui autopilot 1 e 2 on. Vamos aumentar a rotação do motor 1 de idle para fly. E vamos acionar aqui o switch do limiter on. Então, luz verde, ar-condicionado ligado, land lights ligado, park brake on, limiter on. O transmission oil hot é um negócio que eu já reportei para o desenvolvedor, então provavelmente vai ser corrigido nas próximas. Vamos fechar nossa porta aqui. Aí, fecha, demônio. Pronto. Então, beleza. Estamos aqui no helipark, vamos iniciar o taxiamento até o helipad para decolagem. Deixa eu ajeitar o meu traqueiro aqui. Aí. O parking brake off. Tudo normal, com exceção do transmission oil. O legal desse helicóptero, quando ele sai do chão, eu vou mostrar para vocês aqui, tanto no real como aqui já está simulando isso. A gente vem, estabiliza ele, soltou os comandos, ele mantém a proa. Pode ver que o pé ali, o pedal tá automatizado. Só ainda o Force Stream que não está mantendo, não está possibilitando ainda o manche de ser movido. Então você tem que dar algumas clicadas no trim. Ó, mantendo o rover aqui, um pouquinho de correção. Vamos lá. Outra coisa, vamos tirar ele no pairado aqui para vocês verem que legal. Vamos subir mais ou menos 40 pés aqui. Aí. Vamos dar o auto hover. Aí. O helicóptero vai se estabilizar sozinho. Certo? Igual ele vai fazer no real. A gente tem a bolinha rosa que é para centralizar a velocidade. Vou botar um pouquinho mais para a direita. Aí. E aí agora eu posso vir aqui e brincar, por exemplo, eu quero subir um pouco mais, eu posso botar ele para, vou botar aqui 112 pés mais ou menos, 120. Beleza. Agora ele vai trabalhar com a potência e vai subir o helicóptero até 120 pés. Vamos ver na visão externa aqui. Aí, pairando sozinho no helipark. Outra coisa legal é que eu posso vir aqui e clicar no Go Around. Ele vai entrar no modo TU, Transition Unit, vai acelerar nosso helicóptero até 70 nós, vai subir para 500 pés
e depois vai trocar os modos para Speed, o IAS, Alt, quando tiver 500 pés, e consequentemente Heading já vai ser mantido a proa que ele está atual. Se eu quiser mudar a proa, por exemplo, posso vir aqui no bugzinho da proa. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, ó. Olha lá. E ele vai mudar minha proa. Então vamos decolar. Go around. Entrou no modo TU. TU e Heading. Agora ele vai iniciar a decolagem sozinho. Pode ver que eu não estou nem mexendo nele aqui. Então vamos lá. Decolando, 200 pés ou acima, landing gear up. E landing lights off. Ok. My utility charge, ou seja, o trem de pouso subiu, ele está carregando o nosso utility, acelerando para 70 nós. E eu acho que ele não vai nivelar 500 pés, vamos verificar, deveria nivelar. Ele nivelou mais ou menos 500 pés radar, 2.900. Vamos subir para uns 3.200 aqui. E vamos começar a nossa navegação. Menu, page. Beleza. Vamos fazer uma curva à esquerda aqui. E acelerar o helicóptero para 120 nós. Aqui que eu acho que vai ser mais rápido. 130 nós tá bom. Para quem está acostumado aí com o Flight Simulator, ele tem um visual melhorzinho do que o X-Plane, porém as funcionalidades que o X-Plane permite para o desenvolvedor são muito maiores. Né? Então esse helicóptero que está sendo desenvolvido inicialmente para X-Plane, a origem foi X-Plane 11, porém ele está também desenvolvendo para o 12. Vamos ligar o radar. Um pouquinho de chuva ali na frente. Um pouquinho não, bastante. Olha lá, tudo amarelo. Provavelmente ele está pegando o chão. Ok, nave. Agora ele vai seguir nossa rota. A gente já está chegando perto do Cebolão. Ali a raia da USP. E Congonhas lá para baixo. Como a gente vai ter que cruzar Congonhas, geralmente o mais rápido é vir por cima, ou seja, pelo setor Eco, para pouso na voar. Quando a gente vem para pouso no setor Whisky, aí é mais fácil você ingressar pelo setor Whisky ali pela Ponte Transamérica, pelo setor do Morumbi. Vamos ver aí o chat enquanto isso. Maion, o meu fone, eu acho que é Bose, né? O plug normal. Olha lá, normalzinho. Bem-vindo aí todo mundo que está assistindo a live. Abraço de Porto Alegre, Henrique. Grande abraço, irmão. Fala, Brunão. Aero, simulador, bora, Jaca. Estamos passando aqui já o marco zero, agora vamos na pro do memorial. Fala, Fuser, Elcio. Tels. Alessandro, bem-vindo. Cara, eu acho que ele não desenvolve esse helicóptero para Flight Simulator, né? A gente gostaria. Eu vou bater um papo com o desenvolvedor para ver se ele vai desenvolver. É que a codificação é totalmente diferente. Para o X-Plane se usa praticamente Python, enquanto que para Flight Simulator se usa a codificação do C++. Então são parecidas, mas não iguais. Mas quem sabe, né?
Fala, Constante, bem-vindo aí. Ó, o L. Gui, bem-vindo, cara. Em breve ele pontos para X-Plane 12. Opa, vamos aí. Vamos divulgar. Traz aí que a gente divulga no canal. Passa o link aí dos cenários. Se precisar de fotos, a gente manda a foto aí do real para também ajudar na colaboração. Fala, Theo Rolfs. Bem-vindo aí, João Aizo. Adriano, ô Adriano, porpeta. Vamos lá, estamos passando memorial, vamos agora na proa da aclimação para ingresso do setor eco de Congonhas. Amor, deixa, eu abro aqui. Muito calor aqui. Oi? Eu sei, mas tá muito quente, muito quente. São Paulo, se não chove para esfriar, não adianta. Vai, fala aí, Capa Verde, bem-vindo. E aí, pescaria? É o seu Madruga. Bem-vindo aí, Adriano. Bom te ver de volta, cara. Vamos lá, estamos chegando em Congonhas. Aqui a gente está mais ou menos através da Paulista. Ali seria o Paraíso. Então vamos preparar para pousar aqui em Congonhas, certo? Vamos lá, vamos entrar no modo automático. Então vou apertar o Atitude. Entrou em Altitude. Agora eu que piloto. Aqui a gente já vai passar para a Torre Congonhas. E chamar a torre. Torre Congonhas, Papá, Juliette, Tango Romeu. Procedente Serra Índia Alfa Vitor para pouso na Voar 2, setor Eco. Sente, autorizado o pouso. Então, vamos lá. Vamos reduzir a velocidade. Trem de pouso com 130, mais ou menos, 125. Apesar de ser 140 o limite. Aí, gear down. Parking brake off. Por quê? Porque nós vamos pousar na taxiway auxiliar, na serra, sentido no 7. Essa aqui no real é a 23 de maio, depois vira Washington Luiz. Então, vamos lá, baixado e travado. Teria que estar aparecendo ali o Triggering Lights. Congonhas, vamos reduzir para pouso. Aproximação um pouquinho torta, mas não tem problema. Vamos manter o pairado aqui. E vamos para voar 2. Ok, no solo, parking brake on. E vamos reduzir. Já vamos preparar aqui o nosso próximo destino. Parque do Carmo, beleza. Vamos fazer o embarque dos passageiros. Vamos abrir a porta para os passageiros. E fazer o embarque. Enquanto isso, vamos ver como é que está o chat.
Abração, Adriano. Pode mandar o Pix que vamos colocar aqui na escola. Opa, Constante, assim que tiver pronto a aeronave, eu te aviso e a gente conversa aí para montar um negócio bacana. O cara é bem gente boa, bem aberto a montar simulador. Ele já tem o Power, o Gran e agora está preparando esse granil aí maravilhoso. Não fui eu não, é um gringo, o nome dele é Alberto, da X Tridents. Então é ele que está desenvolvendo. Fala Emerson, bem-vindo aí, boa tarde irmão. Vamos lá então. Vamos seguir a viagem. Então, vamos programar aqui nossa altitude inicial. Vamos para uns 4.500 pés, depois de livrar aqui a área de São Paulo. Ok, 4.500. Acelerar o motor. Aqui na vida real a gente falaria com o tráfego 1206 pedindo autorização de decolagem, depois o solo Congonhas para acionamento e táxi até a serra, sentido no 7, e por fim a torre. Vamos lá. Cabine, door. Ok. Tudo pronto, freio solto. Vamos iniciar o táxi e a decolagem. Comenta aí o que está achando da live, se está gostando do helicóptero. Pessoal aí da rotativa que conhece o Granil, sabe como esse helicóptero é incrível. Comenta aí alguma dúvida sobre o desenvolvimento da aeronave, que vocês acham que pode melhorar ou o que vocês têm curiosidade se tem já implementado, ok? E vamos lá, vamos iniciar a decolagem. Vamos ver se consigo fazer uma decolagem de corrida. Ok, fora do solo, curva à esquerda, setor eco. Bastante raio, igual o real aqui. Dá pra ver que a metrologia está bem próxima do real. Ok, setor eco, vamos na proa do Parque do Carmo. 200 pés, gear up. Ok, fora do solo, trem em cima, landing lights off. Tá descendo um pouquinho, vamos subir mais. Fala Leandro, ainda não. Eu acredito que mais um mês ou dois aí ele possa estar disponibilizando já para venda, mas por enquanto eu acho que pouca gente está testando essa aeronave, né? Como eu vi o desenvolvimento há um ano atrás, consegui conversar com ele, falar que eu vou no real e queria contribuir de alguma forma. Ele prontamente me atendeu, já me passando conteúdo para teste e agora eu tô ajudando no desenvolvimento. Então acho que mais um pouquinho deve estar sendo disponibilizado. Lucas, sim, o Granil e o Power, pelo que eu lembro, ele já está disponibilizado. Você compra um e vem os dois, tá?
Própria loja da X-Plane Store deve ter já disponível lá da X-Trident, se não, deve ser algum outro link. Depois no final, antes de terminar a live, eu posso ver se consigo esse link e passo para vocês aí. Aí, ó, e ele tá assistindo a gente, o X Alberto. Welcome, my friend. Nice bird you done here. Some little issues to fix, but everyone is enjoying this bird. Welcome in the channel. Thank you for following and watching us. Então vamos lá, já estamos com nave acoplado, razão de subida de 100 pés, vamos aumentar um pouquinho a razão. Botar uns 300 pés aqui. E vamos devagarinho subindo. Vou apertar o Altitude Acquire, então já selecionei lá 4.500 pés. Vamos subindo devagarinho. Ele vai inicialmente para 700 pés, mas a gente reduz para 300, para não dar um overtorque. Apesar que no piloto automático o torque é limitado em 97%, tá? Então o autopilot ele nunca vai exceder os limites. Porém, com uma turbulência ou alguma outra situação, ele pode às vezes passar momentaneamente. Então a gente procura sempre manter aí 80, estourando 83 de torque para ele não trabalhar tanto. Vamos ajustar só mais uma coisa aqui, ó, no declutter, que é o Skyway e o TALS. Pronto. Traffic e Dawn. Beleza. Então já está Parque do Carmo. Agora vamos na proa da Mogi Bertioga. Vamos aumentar um pouco mais a razão e diminuir a velocidade aqui. A chuva aqui em São Paulo apertou. Preparar uma operação aqui que quando chove molha tudo. Vamos lá. Vamos aqui já próximo da posição Palmeira. Vamos aumentar o zoom um pouquinho. Aí nós temos posição Palmeira. Depois vamos para Mogi Bertioga. Aqui em Active, a gente tem os waypoints. O ativo é o que está em magenta. Represa Ribeirão, Usina Caraguá, Ilha Anchieta, Laranjeiras. Depois Ponta, Mara. Aí esses waypoints já é lá no Rio de Janeiro, Pontal. O através de, acho que é Tijuca, Alá, Arpoador, Leme e Santos Dumont. Vamos embora. Voozinho longo, mas vai dar pra gente conversar bastante aí no chat. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Vamos deixar um pouco... Aí, deixar travado um pouco o tracker, senão até vocês vão ficar tontos aí. O AW109 da X-Rotor tem dificuldade de subir com peso entre 2,5 e 3 toneladas, mesmo usando 102% no X-Plane 12. Eles precisam mexer nisso. Então, Leandro, a gente está trabalhando nisso aí. O Alberto está recebendo esse feedback, tá? A gente está aqui com 500, eu decolei com 540 kg de combustível, mais ou menos, considerando um peso vazio de 2.200 kg da aeronave. Mais pessoas a bordo, está aí com perto de 3.000 kg de peso. 100%, tá? O 102 ele só funciona até, acho que se eu não me engano, é 60, 70% de 60, 70 nós de velocidade. Acima disso ele desliga, a não ser que você force, mas não é o recomendado. Mas tá trabalhando isso aí. Se você tiver algum feedback do Power e do Gran e quiser passar para ele, manda no privado lá no fórum do X-Plane, que ele é bem
solícito em corrigir essas coisas. Ele é bem bacana para conversar com o Alberto. Inclusive ele está aí assistindo a live, né? Se você escrever em inglês aí para ele, de repente ele já te responde na hora. O AW119, não sei. Talvez, well, é uma sugestão que a gente pode passar para ele. Tem também o Tracker, que é uma versão do Granil, só que sem trem de pouso de rodas, né? Esqui fixo. Quem sabe? Eu não sei te dizer, Leandro. Eu não sei te dizer, eu acredito que sim. Eu sei que o nome da empresa que ele estava fazendo esse aqui é a X-Tridents, né? A X-Rotors, eu acredito que deva ter uma mãozinha dele aí, porque o helicóptero é praticamente quase igual. Pois é, Lucas, 169 também. Quem sabe após desenvolver esse aqui, ele não faz um upgrade aí de categoria, né? Vamos ver, tudo é possível. Ó, eu tô vendo aqui, eu acho que esse da X-Rotors não é o mesmo do dele, não é desenvolvido por ele, porque nem no fórum da X-Plane, na parte do desenvolvedor da X-Trident, tem o 109, tá? Então, eu acredito que não é o mesmo desenvolvedor. Opa, vamos divulgar aí os cenários do Eligai, hein? Eu sei que ele já tem alguns aí para X-Plane 11. Eu andei olhando lá no site. Maresias, Juqueí, Marum, bastante heliponto aqui do litoral de São Paulo e que a gente frequentemente opera. Então são bem legais. Quem sabe em breve aí ele vai estar disponibilizando para o X-Plane 12. Vamos divulgar aí, o Eligui. Deixa eu ver se eu lembro o site. Para quem não conhece, é o eliguidesign.blogspot.com. Quem sabe aí nas próximas lives patrocinando a gente para ter um cenário mais realista aí dos helipontos de São Paulo. Tá, aqui a gente está já em rota, 4.500, vamos preparar a próxima altitude. Estamos na proa da represa Ribeirão. Represa Ribeirão a gente pode subir para uns 6.000 pés aqui, 5.500 pés. Ok, alta. Vamos reduzir um pouquinho a velocidade. 130 nós, está mantendo 80, tá bom. Deixa eu botar outra aqui, que já nós vamos entrar numa condição de nuvem. Quando entra em condição de umidade relativa, a gente tem que ligar os nossos pitos. Ó, lá na frente temos nuvem, chuva. O radar por enquanto está sem nada vermelho, só água mesmo. Vamos manter a subida aqui. Pitorrit 1 e 2 on. A gente tem indicação aqui, ó. O óleo hot ainda está um pouco acima. Alberto, this oil hot is not usually it usually don't happen in the flight. It keeps in the yellow, mostly in the green dot. So maybe a next fix. Also the transmission oil hot too. Usually for the helicopter I fly, the oil will be near to the yellow line. In the top of the green, near to the yellow. Ok? Beleza, vamos lá. Estamos aqui já no litoral paulista. Para lá está Bertioga, aqui deve estar mais ou menos Maresias. Maresias não, Riviera de São Lourenço. Maresias está lá na frente, Ilha Bela lá no fundo. Vamos subindo. 5.500 pés. Nivelando, vamos acelerar para manter mais ou menos 80% de torque.
Então, Lucas, esse power da X-Rotors, que eu acredito que vem o modelo do Gran, né? Agora, esse Granil aqui, ele é do X-Trident, feito pelo Alberto. Leandro, no site da explain.org, deixa eu pegar aqui o link para você. Ele vai ter lá os aeronaves que a X-Trident tem. Ele tem o Bell 412, que eu vi lá, já para o Explain 12. Para o 11 tem também o AV8, né, o Harrier, e mais algumas aeronaves. E pelo que eu li no fórum, eles estão desenvolvendo as atualizações para o AMX, que é uma grande aeronave que tinha no Explain 10 e também funcionava no 11. Então, provavelmente em breve aí vai ter também para o Explain 12. Vamos ver aqui. X-Trident. Olha, eles têm o Bell 412 para o Explain 12 e o Chinook de helicóptero. Tá? Copiar. Vamos mandar aqui no chat. Aí, você viu? O Alberto já está aí acompanhando a gente e esses erros que está tendo aqui ele já vai corrigir para o Explain 12. Thank you, Alberto. Everyone is asking if you will maybe in next time produce a version of the Power or the Grand or even a HW119 or 169. I don't know, maybe for the future. Fala aí, Del Monte. Tô aprendendo a voar esse helicóptero. É uma máquina nova aí. Tô brincando. Já tô aí mais ou menos 500, 600 horas de voo nesse helicóptero, junto com o meu colega o comandante Mário, tá aí na live também. Então, é um pouco de experiência nesse aqui. Helicóptero gostoso de voar. Praticamente é gerenciamento da aeronave, você gerencia os FMS e monitora para ver se nenhuma luz, nenhuma situação de emergência pode ocorrer. Então, é a aeronave que voa por si só, mas a parte de gerenciamento do FMS é a que praticamente é a alma desse helicóptero. Isso aí, Serginho. Esse é o Granil. Olha aí o painel dele, ó. Todo Glass Cockpit. Pode ver que ele não tem nenhum instrumento analógico. Eu sei, irmão. Tamo junto, Del Monte. Temos que voar, hein? Vamos dar uma acelerada, que ele está com 70 de torque. Vamos para 140. Vamos lá. Vamos ver aqui. Page. E vamos no nosso Navilog. Que ele vai dar para a gente todos os estimados. Então nós estamos na proa da represa Ribeirão. Vamos estar sobrevoando ali em mais 1 minuto e meio, certo? Aos 17h41 desse horário que eu estou aqui, tá? Não estou no horário real, porque eu botei num horário mais cedo para não escurecer e dar a possibilidade de vocês enxergarem tudo que vai acontecendo durante o voo. A gente está com um total de 440 kg, um full flow de 210 kg mais ou menos, está batendo com real. Tá? O Granil em cruzeiro ele vai mais ou menos manter isso aí. A gente está com baita vento de cauda, porque estamos com uma GS quase 170 nós, o que é bom para nós, vamos ganhar tempo e sobrar combustível. E vamos ver aqui, Santos Dumont nós vamos pousar às 18h37 do horário atual do simulador. E com 240 kg de combustível, em torno de 110 kg em cada tanque, 120 kg em cada tanque. Então tá bom, estamos sobrando combustível, se tiver que ter algum imprevisto em voo, a gente tá tranquilo. Tem aqui o HSI, no caso a gente está utilizando o modo OBS de navegação FMS. Se a gente tivesse, por exemplo, utilizando um ILS, um VOR Lock ou alguma coisa assim, também através do HSI seria possível visualizar. A gente tem o Traffic,
que vai nos dar todos os tráfegos voando próximo. Aqui não tem nenhum, porque eu estou voando offline, mas num voo online apareceria todo mundo próximo da gente. Página do hover, certo? Que é aquela quando você ativa o auto hover, ele entra automaticamente nessa página. Estamos passando agora em cima da represa Ribeirão. E, opa, nosso radar meteorológico. Olha lá. A gente pode aumentar o zoom, mas para helicóptero dificilmente isso é efetivo. 40 milhas está bom. Tem um pouquinho de chuva mais pesada para a esquerda aqui e para a direita. Ó, da direita está aqui. Bastante chuva. Menu Page Map. É isso aí. Aeronave quase completa, feita pela X-Trident aí para quem quiser adquirir. Em breve vai estar disponível. É um work in progress, ainda em desenvolvimento. Então acredito que não muito mais para frente a gente vai ter essa aeronave disponível para todo mundo aí no X-Plane 12. Pretendo, para quem perguntou aí nos outros dias, antes dessa live, se eu iria dar curso. Estou pensando em dar curso de voo no X-Plane ou no Flight Simulator para quem quer aprender a voar helicóptero, e muita gente aí que tem dificuldade. Assim como dar curso do Granil, né? Aeronave que eu voo bastante, assim como o Esquilo. Dar curso relativo a como programar o FMS, como operar a aeronave, situações de emergência que posso vir a ter, dentre outras coisas aí. Então, em breve, novidades no canal. Desligar o pitot, que a gente não entrou na nuvem, então não tem necessidade. Próximo waypoint, usina Caraguá. Aqui já está a descida de Ilhabela ali na frente. Então já já a gente está chegando na usina Caraguá. Aí, Alberto falou pra gente, talvez, então, quem sabe, outros modelos de helicóptero aí da linha Leonardo. Fala, Imperatore, bem-vindo, irmão. São Paulo tá o caos aqui, hein? Chuva pra caramba. Lá pra Zona Norte, Guarulhos, parece que tá chovendo bastante também. Francisco, essa tela aqui no meio, tá? Deixa eu ligar ela aqui. Atualmente ela tem uma espécie de TCAS, tá? Mas também eu já vi ali nos arquivos do Alberto, ele tem um mapa. Você pode selecionar um mapa e ele carrega o mapa aqui. Como o do Brasil ainda não tem, depois eu vou conversar com ele para ver como é que a gente pode desenvolver e já deixar isso aí pronto para quando eu lançar ter já o mapa do Brasil. Mas isso aqui, na real, ele é um multifuncional. Você pode ter aqui um Movie Map, você pode inserir cartas RH e as REAs de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil, carta de rota de grande e baixa altitude, né? Então ele tem um Movie Map, assim como ele tem também aqui embaixo, ó, do lado do coletivo, teria um controle para mover e operar ele. Você pode, por exemplo, ter um EVS, sistema de infravermelho, que vai no nariz do helicóptero e você pode visualizar em baixa visibilidade ou à noite o aeroporto ou a rota que você está voando através da imagem infravermelha. Então esse sistema do meio aqui, ele é um negócio à parte do helicóptero. O meu que eu vou ali no real não tem. É uma assinatura que você faz, mais o equipamento que você vai pagar para inserir, então é adicional. Então eu deixo ele desligado porque no real também nem faço uso desse sistema. O FMS por si só já tem tudo, radar meteorológico, radar, o terreno em 3D. Então, ó, tá chovendo, vamos ligar o pitot 1 e 2. Temos chuva à frente. 5.500 pés, aqui a gente vai passar por fora de Ubatuba e Paraty, então não tem problema a gente manter essa altitude. O tempinho aí tá bem degradado. 70% de torque, vamos acelerar para 145 e dar mais uma incrementada na velocidade. O que o Alberto aí tá falando, que esse Weather Radar que eu coloquei, ele não é do Alberto, é um plugin, certo? Do Sasso, que já vem junto com a aeronave, você só move dos plugins
desligados para habilitar ele. Tem não, Imperator? A X-Trident apenas nesse helicóptero, hein? Ó, o Alberto está dizendo aí que all your training is available. Então a gente tem a opção de treinamento, né, de monomotor. Se nós estiver chegando lá no Rio, vou fazer uma simulação e a gente pratica isso aí. Alberto, when I get near to Rio de Janeiro, I will do the OE training to simulate a engine fail to everyone, okay? Então é isso. Estamos aqui já chegando em Caraguatatuba. Pode todo mundo ver aqui que nós estamos no vale de Caraguatatuba. Famosa fazendinha. Aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma usina aqui embaixo. Seria essa usina aqui, ó. Então vamos lá. A pintura aí. Essa aeronave está sensacional. Vamos dar um reset aqui no Searchlight. Que eu acho que ele vai recolher, ó. Olha lá, recolhendo o Searchlight. Pronto. Ok, bloqueando a usina Caraguá. Vamos na Pro de Laranjeiras. E tome chuva. Aqui estamos na cidade de Caraguatatuba, litoral quase que norte de São Paulo. E lá para frente começam as várias praias de Ubatuba. Aí, Claudião. Vamos para Tabatinga? Olha lá, Tabatinga. Opa, Serjão, pode deixar. No dia que o Alberto falar que vai lançar, a gente já vai vir com uma live ao vivo, divulgando e anunciando para todo mundo aí que segue o canal. Então, por isso é importante vocês seguirem o canal. Toda vez que entra na live, você recebe a notificação por e-mail. Então, segue aí para a gente poder mostrar esse lançamento em breve, se Deus quiser. Aí, bastante vento, está oscilando o torque, ó, 57. Mas a gente espera, sem mexer na velocidade, porque ele vai ficar trabalhando, bastante turbulência em voo. Lucas, ainda não tenho paint kit, tá? Eu peguei a pintura original dele e trabalhei em cima dela ontem à noite para poder fazer essa live. Então, provavelmente quando lançar esse helicóptero, deve vir aí com paint kit, tá? Tem um monte. De dia a gente voa com a Beacon, tá? De dia, o Augusto tem duas Beacon, tá? Ele tem uma em cima e uma embaixo, ó. Então isso aqui já chama bem a atenção. O nosso, no real, ele tem um opcional aqui da Strobo Light, que esse aqui não tem ainda. Eu acredito que mais para frente deva ter. A nave Lights mais à noite. Ó, Position Light, certo? Eu uso particularmente mais à noite ou quando tem tráfego próximo, como por exemplo agora em condições de chuva. Aí eu gosto de deixar ligado para chamar mais atenção, mas basicamente é a Beacon. Land Lights, geralmente a gente usa aproximação em pouso e na decolagem até recolher o trem de pouso. E quando tem algum tráfego próximo nas rotas de helicóptero, nas rotas de avião, a gente liga a luz para facilitar a localização. Tá? Strobolight também usa mais à noite, como ela é uma luz branca, de dia não é tão perceptível quanto a vermelha. Então, basicamente, é usando a Beacon aí durante o dia, a anticolisão.
Vou deixar, Antônio, como eu disse aí, assim que tiver pronto para ser disponibilizado, a gente vai fazer uma live divulgando para todo mundo. Vamos postar aí vou postar no meu Instagram e aqui no YouTube. Então segue o canal aí que já, se Deus quiser, tem novidade. Alberto, the real one requires the torque limiter be on, like you need to press to show on the EDU, and then the OE training will be available. If you don't have the torque limiter on, okay, when you switch the OE training to side 1 or 2, it will come back to the middle, to the center again, and then you are unable to do the OE training. So you should set the limiter on, okay? Well, when you set the OE training to position 1 or 2, it will simulate the engine out, so both engines will reduce the power. The screen in the EDU will show to you that engine you select, like if you set to OE training number 1, the engine number 1 will turn off in the EDU. That will just be a representation of the engine parameters, showing you that you have one engine fail. So in the real, both engines will reduce the thrust, and then you can practice the OE training, like fly with less power, keep the good engine in the green parameters, and then you can proceed for a one engine inoperate approach. So if you want, I can do that for you and for everyone here when we start the approach to Rio de Janeiro and simulate the OE training, okay? But basically, to the helicopter, you have both engines running, but they will reduce the power to allow you simulate one engine power for training purpose. Okay. Well, the good engine will keep the rotor RPM. It will be 100% all the time, and when you reduce for landing, it will be 102%. So it keep the same, okay? Both in the OE training situation or in the real situation of one engine fly mount, okay? Já estamos passando através aqui de, acho que é Tabatinga por aqui já. Mais 2 minutos para Laranjeiras e a gente já vai ao Ubatuba ali na frente. Aeroporto de Ubatuba. Vamos seguindo pro Rio. Manda aí, galera. Manda no chat aí as perguntas. Olha minha mãe aí. Oi, mãe. Bem-vinda. Beijo pra ti e pro pai. Saudade de vocês. Manda as perguntas de vocês aí. Lucas, tô sim. Tô usando o Auto Orto, né? Então ele vai em tempo real baixando as imagens aí pra mim. Por isso que tá tudo com foto satélite. O X-Plane nessa questão ainda não é tão boa que nem o Flight Simulator, que já te dá uma imagem real de tudo sem nenhum aplicativo externo. Então estou usando o Auto Orto, por isso que até de vez em quando está tendo essas travadinhas. É questão do Auto Orto trabalhando, né? Então ele está sempre à frente, carregando imagem lá na frente, e às vezes, como a minha placa de vídeo ela ainda é um pouco antiga, ele está dando essas travadas na imagem. De vez em quando vocês podem estar percebendo isso aí. Ó, para quem não sabe, a gente tem o painel aqui destacado, certo? Vamos ver aí da galera que não é piloto de Agusta, se alguém sabe dizer para que serve isso aqui no real. Vamos lá, manda aí no chat, galera. Vamos ver quem acerta. Yes, Alberto, I noted that when the RPM is 100%, the rotor is not showing. Just the
Yeah, even the tail rotor and the my rotor, both them are not showing for us. But I saw that this is a X-Plane 12 problem. The 11 don't has this problem. I don't know why. Fala aí, Rizali, bem-vindo, irmão. Então, Lucas, ele joga a imagem, tá? Tudo que você está vendo ali, o terreno, é do X-Plane. Agora, as imagens de foto satélite é o que o ortofoto vai jogando para mim aí. Eu acredito que o terreno seja default do X-Plane e ele joga só estradas, alta tensão, o autogênio das casas e prédios e a imagem real. Agora, o terreno em si, o 3D do terreno, é do próprio X-Plane. Então, Rizali, é isso aí. Quando você tem uma incidência de sol e precisa proteger os instrumentos, você puxa. Ou, se você estiver voando à noite, quando você está, dependendo do ângulo, esses instrumentos eles refletem na bolha aqui do helicóptero. Então, você puxando ele para frente ajuda a minimizar esses reflexos, facilitando seu voo noturno, evitando que você tenha dificuldade para enxergar lá fora. Isso aí, Solto. Bem-vindo aí, Solto. Isso aí, cara. Basicamente é isso. Ó. Se vocês olhar aqui, a diferença, ó. É pouca coisa, mas no real faz muita diferença para os reflexos à noite ou então para uma incidência de sol durante o dia aqui. Mas, de maneira geral, esse helicóptero está muito bem modelado, né? Ele já vem default por si só, both pilots aqui, com todos os instrumentos para os dois pilotos, mas é uma aeronave single pilot, você pode voar ela sozinha sem problema nenhum, tá? Tanto IFR quanto VFR. Aqui a gente tem o RTU, onde a gente pode configurar algumas coisas do autopilot, por exemplo, o curso aqui está no FMS, está automático. Eu tenho aqui o VOR, se eu for executar um procedimento VOR ou ILS, quando você setar a frequência ele vai mudar de VOR1 para ILS1, para LOC1, certo? LOC2, ângulo de subida e ângulo de descida. Então quando você fizer um procedimento VFR Approach, né, que você pode, por exemplo, colocar um waypoint qualquer, setar um curso de aproximação e fazer um VFR Approach como se fosse, a grosso modo, um ILS, porém totalmente visual. E aqui você seta o ângulo, que se não me engano vai de 0.5 ou 0.1 até 9 graus de ângulo de descida. Okay? Decision Height, aqui ele está on, só que no real ele é invertido, certo? Quando ele está on aqui, é porque ele está off. E aqui, quando ele está off, é porque ele está on. Então, por exemplo, vamos botar aqui 200 pés de Decision Height. Vou botar 500 pés. E mínima altitude. Isso aqui é a altitude mínima. Girou, ele liga ela aqui em cima, branquinho ali, ó. E você seta quanto você quer de altitude mínima. Geralmente no ILS ou num procedimento RNAV você vai setar o mínimo altitude e no ILS você vai setar o Decision Height. E vai ouvir um aural, né? Minimum Altitude e Decision Height. Ela vai cantar para você isso aí. E voltamos para o curso do FMS. Quando o nosso PFD está para a direita, né, o Pilot Fly está para a direita, quem comanda as funções de autopilot é o piloto do lado direito. Quando estiver lá para o lado esquerdo é o copiloto. Aqui ele vai mostrar todas as funções de Climb Angle e Descend Angle. Enquanto que lá ele não vai mostrar essas opções. Vamos ver se está funcionando. Ele está mostrando, mas no real ele não mostra. Ok? Outra coisa, eu quero, por exemplo, de 5.500 pés, eu quero descer para 4.500. Então eu vou já setar aqui a altitude.
e ele fica em azul. Ou seja, eu estou dizendo para o autopilot que eu quero ir para 4.500, mas não ainda. Ele vai manter os 5.500. Se eu apertar no Altitude Acquire, ele vai imediatamente trocar o 4.500, jogando ele para a direita e iniciando uma descida de 700 pés. O padrão desse autopilot é 700 pés de razão para cima e para baixo. Eu posso também, por exemplo, vir aqui no Heading e setar uma proa. Vamos ver se ele está funcional aqui, ó. Proa 100. O controle pediu para fazer um desvio, eu joguei proa 100, vou clicar em LNAV e ele não entrou. No real ele iria para 100 graus, certo? Vamos ver aqui, 100. Ele não vai, tá? No real ele iria para 100 graus e quando você clicar em LNAV novamente ele volta para a sua rota. Deixa eu ver se eu estou aqui, 100. Quando eu clico ele volta para o meio, então tá errado. Ó, cliquei no botão, ele foi para 100 graus. Ok? Vamos esperar ele desviar um pouquinho. Aqui a gente já está através de Paraty. Olha lá Paraty ali embaixo. Já já a gente está através de Angra. Então beleza, pode ver que a rota ficou para a esquerda. Vamos clicar em LNAV. Ele vai voltar para a rota com um ângulo de 45 graus. Olha lá. Como já está bem próximo, ele não vai chegar a 45 graus de defasagem com a rota. Então ele já vai curvar para a direita nivelando. Mas isso aqui às vezes o controle pede para você fazer um desvio ou alguma outra coisa. E você pode utilizar esse recurso. Tá? Só no real a gente não usa tanto porque ele, como vocês viram, ele vai imediatamente. Então ele faz uma curva muito agressiva. Então é melhor no real você acoplar o heading e ir movimentando manualmente para o passageiro não tomar susto. E também não tem necessidade de você voltar para a rota no real, né? Normalmente você dá um direct to, atualiza a proa para o próximo waypoint e aí então você acopla o nav novamente, ok? Vamos ver aqui. O AutoWord segue o mesh padrão do Sysplane, é isso aí. Lucas, a física dele está muito legal, tá? O próprio X-Plane para helicóptero tem uma física diferenciada do Flight e muitos amigos até dão risada, mas é totalmente diferente. Esse aqui em particular está muito top, muito legal. Como ele é muito mais automatizado que os outros helicópteros, então você no início tem um pouco de dificuldade para trabalhar com a questão do force trim, porque no real você tem aqui, ó, deixa eu ver se consigo melhorar aqui a posição. Você tem o botão do force trim no cíclico, ou seja, se você apertar somente o botão do cíclico, você está dizendo para o sistema que você quer controlar o cíclico, que ele deixa o controle leve para você. Onde você largar o force trim, o cíclico no real vai ficar naquela posição. Você consegue movimentar o manche, só que se você não apertar, ele soltou, ele vai centralizar na posição que ele estava. Então você consegue fazer pequenos movimentos com um pouco mais de força, mas o force trim vai estar sempre jogando para aquela posição. Então o ideal é sempre você movimentar o helicóptero, você está apertando o force trim. Ele tem também, lá no pedal, você pode ver umas aletas cinza que são de metais, é o force trim do pedal. Então toda vez que você quiser mexer no pedal manualmente, por exemplo, a baixa velocidade, você quer fazer uma curva para um lado ou para o outro, você aperta com o seu pé. É só aliviar o pé em cima, porque é um negócio muito sensível. Então você aliviou os pés ali, você está dizendo para o sistema que você quer controlar o pedal, não o piloto automático, tá? E a mesma coisa para o coletivo. Vamos ver se consigo mostrar aqui, ó. Ele tem um gatilho aqui embaixo, ó. Esse gatilho cinza aqui no real é vermelho, tá? Esse gatilhozinho é o force trim do coletivo. Se você não apertar ele, a resistência para mexer o coletivo é maior, então o autopilot vai trabalhar ali.
O ideal é você apertar o gatilho, aí você puxa ou empurra o coletivo para você trabalhar na sua mão, tá? Senão o autopilot vai estar o tempo todo trabalhando para manter o modo do piloto automático. No meu caso aqui é o IAS, mas se você tiver só na altitude, ele vai trabalhar para manter a altitude. Se você tiver no atitude, que geralmente é o modo manual, ele vai trabalhar para manter a atitude da aeronave. Então o piloto automático está sempre trabalhando todos os controles. E isso aqui no X-Plane, no helicóptero do Alberto, está muito bem simulado. Alright, Alberto, no problem, brother. Vamos lá, galera, não esqueçam de curtir aí a live para dar mais visibilidade no YouTube. E compartilhe aí com os amigos que gostam de voar asas rotativas, tanto no simulador quanto no real, para ver essa experiência exclusiva aqui no canal e no Brasil, certo? Acho que o Roberto deve ter compartilhado aí no máximo 5 pessoas esse trabalho. Eu sei que tem mais 2 pilotos reais, né, da Europa lá trabalhando com ele também. E está sendo um trabalho aí, como vocês estão vendo, esplêndido, muito legal. Vamos descer para 4,5, a gente já está aqui no Través de Angra. Então já podemos começar uma descida. Eu vou apertar o botão do Alta, botão do Altitude Acquire. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Quando eu clicar no Altitude Acquire, ou Alta, ele vai imediatamente entrar com o 4.500 para a direita em magenta e vai iniciar uma descida de 700 pés por minuto. Olha lá, apertei. Olha lá, 4.500, 700 pés de razão. E o que ele faz? Ele tira coletivo e dá leve narizinho para baixo. Mas as subidas e descidas desse helicóptero, ela é feita através do coletivo. Porque o resto do autopilot está trabalhando o pitch para manter ele estável. Ok? Então, iniciando a descida, 4.500 pés. Tá mesmo, Lucas. Muito completo, cara. Vou te dizer que me surpreendeu o primeiro dia que eu baixei ela para testar, porque eu achei que estava ainda muito prematura, porém 80% já estava pronto. E de lá para cá o Alberto vem trabalhando bastante para melhorar esse helicóptero. Vamos desligar o pitot aqui. A gente já está próximo do Rio de Janeiro. Aqui já dá para descer para uns 1.000 pés? Já dá. Então vamos voar mais baixo. Vamos botar aqui 1.000 pés de razão. Botar 1.500 pés. O que acontece? Ele já está nivelando aqui 4,5, já saiu do modo VS, está acoplado ao Alt. Vou botar Altitude Acquire. Ele já entrou lá 1.500 e descida. Vamos dar uma acelerada no helicóptero. Vamos botar 150 nós aqui para ganhar um pouco mais de velocidade e tempo. Já passou a posição ponta, estamos se dirigindo posição grande, depois Mara. Estamos na ré Foxtrot aí do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, a posição ponta é o cruzamento da terminal São Paulo para a terminal Rio de Janeiro. Ou fazer um overhead, Delmonte. 6 semanas, Lucas, ele está falando aí. 6 semanas. Então tá aí, para quem tinha dúvida sobre o lançamento, 6 semanas, praticamente 1 mês e meio vai estar disponível aí para compra para o X-Plane 12. Ó, as travadinhas que eu falei do ortofoto, agora voltou. Então já estamos aqui no Través de Angra, estamos passando aqui Ilha Grande, em descida para 1.500 pés AGL. Lembrando que velocidade indicada máxima é 168.
tiver dúvida, a gente tem aqui o Airspeed Limitation, ó, 168. A gente vem aqui, nós estava 5.500, entre 5.500 e 4.500, então botar aqui 4.000 pés, nossa temperatura externa, TOT não, a OAT, 22 graus. Então a gente vem aqui, 4.000 pés, mais ou menos 20 graus, 168 de indicado. Se nós tivéssemos a 6.000, cairia para 120 nós de indicado. Então, sempre que você tiver dúvida da velocidade máxima indicada, vem aqui nessa tabelinha, certo? E verifica. Airspeed Limitation, VNE. Auto Rotation OEI reduz para 40 nós. Então, se você tiver uma velocidade de 168, você vai utilizar 128 nós para autorrotação ou OEI, né, One Engine Inoperante. Em caso de VNE, você já sabe o valor. Touchdown Speed, ou seja, quando você faz um pouso corrido, máximo é 40 nós, certo? Assim como retração ou extensão do trem de pouso, 140 nós. Eu, no real, utilizo entre 120 e 130 nós no máximo, porque você tem aqui não está aparecendo bem, mas tem essas portinhas aqui do helicóptero, que se você estiver muito rápido ou próximo da velocidade limite e de repente pegar uma turbulência, um vento de rajada, tem uma possibilidade dessas portinhas sair voando. Então, para evitar, 120, 125 nós, melhor do que a 140 nós. Para quem não sabe, aí tem curiosidade das diferenças do Agusta Gran, do Power, do Granil. O Power ele é um motor PW206, uma versão mais antiga dos Pratt & Whitney. O Gran e o Granil são equipados com o Pratt & Whitney 207, o PW207. Tá? O espaço interno muda um pouquinho, se vocês olhar aqui no Granil, as janelas de trás são o mesmo tamanho, praticamente, duas janelas quadradas. A do Granil, a janela de trás, do Gran, perdão, ela é um pouquinho menor, e a do Power é uma janela e um filetezinho de nada de janela. Então, o espaço para os passageiros é menor a cada modelo antigo, né? Ou a cada versão mais nova vai aumentando. Para os pilotos, aqui nessa janelinha da frente, no Granil ela é comprida, né? Um pouco mais comprida. No Gran ela é um pouco menor que isso, e no Power é um quadradinho pequeno. No Gran e no Granil, o estabilizador horizontal tem essa pequena deflexão para baixo, ou winglet, né, que se fala, enquanto que no Power é só o estabilizador, ele vem mais ou menos até essa ponta aqui dos rebites. De resto, T-boom é igual, desde, se eu não me engano, até da versão Alpha até essa versão do Granil, é praticamente quase que o mesmo rotor de cauda, né, uma aeronave de sucesso. E questão de instrumentação, o Power e o Gran têm uma instrumentação similar, enquanto que o Granil é Full Glass Cockpit. Basicamente essas são as diferenças de um para outro. Aí, o Roberto está falando que todos os circuit breaks são funcionais, né? Então, por exemplo, o que acontece se um EDU pifar, certo? Ele entra em modo de redundância, ou seja, todos os instrumentos vão achatar e vão aparecer somente os números. Vou fazer uma simulação aqui, ó. Pode ver que se achatou todas as informações de motor e a gente tem as principais aqui em cima ainda, certo? As emergências vão ficar aparecendo como prioritário, mas você pode ir nas outras páginas e verificar. Essa parte aqui está bem igualzinho mesmo ao real. Tanto um lado quanto o outro funciona da mesma forma, certo? Olha lá. A gente tem três horizontes artificiais aqui, né? O PFD1, PFD2 e o Standby. Todas as informações são alimentadas pelo pitot 1 e 2, porém de uma maneira diferente. A gente pode ver que aqui no Granil e no Gran, o pitot é no nariz dos lados. No Power fica aqui em cima, próximos às antenas, o que era uma dificuldade para você poder colocar a capa do pitot,
tinha que abrir a porta, subir ali em cima e colocar, enquanto que aqui embaixo facilitou muito. A bateria do Power e do Granil são no nariz. A do Gran passaram aqui para trás, não sei por qual motivo, o que tornou também um pouco mais complexo para você ir lá para trás desligar a bateria, enquanto você só abria aqui o nariz estava resolvido. Vamos ver aqui o que mais que a gente pode brincar. Assim, os pitôs, tá? O PFD1, ele é alimentado as informações de velocidade pelo pitô da direita. Então o pitô da direita alimenta as informações daqui. O ISIS e o ERAS, né? O horizonte standby, e o PFD2 são alimentados pelo pitô da esquerda. Geralmente no real, o da direita do comandante tem em torno de 3 a 5 nós de diferença para o pitô da esquerda. Isso é um efeito que o pessoal da fábrica fala que é por causa dos lados que os dois pitôs estão instalados. Tá? Então tem uma pequena diferença aí. O ISIS, o ERAS, né, esse sistema do horizonte standby, ele não tem giroscópio, diferente do Power e do Gran, ele é através de laser. Então é um sistema totalmente novo. Quando você liga o helicóptero, ele leva 60 segundos para alinhar, mas depois que alinhou, quando você pousa, não tem tempo de espera, você pode desligar tudo, guardar a aeronave. Enquanto que o Power e o Gran, por ser um sistema giroscópio, tem que esperar em torno de 30 minutos antes de mover a aeronave depois que ela é desligada. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, standby, desliguei o standby, ele desligou aqui, ó, pode ver, tá desligado, sem informação, vamos ligar de novo, e ele ligou novamente. No real ele faz um alinhamento de 60 segundos, mas basicamente está tudo funcionando. Bom, já está chegando aqui através da posição Mara. Ali está a Restinga da Marambaia. Lá longe vai ficar a base aérea de Santa Cruz. Então vamos seguindo nossa rota aí para 155 nós. Estamos com 73 de torque, dá para dar uma incrementada na potência. Fala Paulo, obrigado aí por seguir, se inscrever no canal. Bem-vindo. Aí, ó, galera que perguntou, o Alberto está dizendo que precisa corrigir algumas coisas e também criar o manual para poder fazer o lançamento. Basicamente é isso, Delmonte. Manter o nariz em 0 graus de pitch e trabalhar a potência. Mas quando você precisa fazer uma redução mais rápida, aí você tem que puxar bastante ciclo para trás e afundar o coletivo. Isali, o que limita estruturalmente a VNE de um helicóptero? No avião, basicamente, é a força que a longarina faz na raiz da asa. Se não me falha a memória, Isali, o que limita a VNE de um helicóptero é você tem o rotor girando e uma pá que avança e uma que recua. Essa pá que avança, dependendo da velocidade em relação à rotação dela, se não me falha a memória é por isso, tá? Posso estar falando besteira, mas o constante também aí, instrutor de escola, pode dar uma informação mais bem detalhada. A pá que avança, ela pode chegar a uma velocidade subsônica até supersônica, então para não correr um stall, né, de pá por conta da velocidade subsônica ou supersônica dela, você tem um limite da VNE, para evitar que na velocidade indicada ocorra esse stall da aeronave. Passamos posição Mara, vamos na posição Pontal. Então, basicamente, o que limita a VNE é o limite que a tua pá tem no avanço dela para não acontecer um stall. Ó o Divaldo aí, grande mestre, nosso instrutor de escola, de ground school, de toda a linha AW109. Bem-vindo aí, Divaldo. E ele está dizendo aí que a bateria é por conta do CG, então provavelmente no Gran tiveram que botar a bateria lá para trás para trabalhar o CG da aeronave, centralizar.
Geralmente, toda operação de voo de helicóptero, você tenta manter o CG o mais próximo possível do seu mastro principal, né, que é onde está toda a carga do rotor principal e da aeronave. Abração, Divaldo. Obrigado aí, cara, por prestigiar. Qualquer hora vamos marcar uma live voando aqui no simulador e contigo aí junto, dando instrução pra galera, dando dicas, que vai ser bem maneiro. Todo mundo vai gostar. E quem sabe botar nas lives aí dos Ground School, né? Em tempo real, voando com a aeronave. Vamos fazer uma parceria bacana. O mestre dos Agusta aqui em São Paulo. Quem tiver a oportunidade de participar de um Ground School aí do Divaldo, com certeza vai sair sabendo tudo de AW109. Até de 169, que ele também tem muita experiência. Então vamos lá, estamos chegando no Rio de Janeiro. Nossa intenção aqui é voar nas réas até a posição através da Tijuca, posição Tijucas, né? E dali a gente cancela as réas, vamos descer para 500 pés a GL. Na primeira posição a lá, vamos ingressar via Barra, porque agora as RHs mudaram lá no Rio, então não dá para a gente sobrevoar a lagoa. Mas como a gente está no simulador, a gente chega um pouquinho perto ali para sobrevoar. Vamos ver se esse cenário que eu tenho também tem o Cristo Redentor. E a gente ingressa pelo Pão de Açúcar, mantendo ali o setor Eco do Santos Dumont, que geralmente a torre necessita autorizar a gente para cruzar para o setor Whisky ou para fazer a aproximação direta. Ok? Então vamos manter aqui até a posição Tijuca e depois a gente segue para pouso via RH lá no Rio. Na ré Foxtrot, entre Pontal e Tijucas, a gente vai ter que subir para uns 1.300, porém, como o controle autorizou, a gente mantém 1.000 pés. Beleza? Segue mandando aí as dúvidas, galera. Se vocês tiverem de dúvida aí sobre voo de helicóptero, asa rotativa, simulador, X-Plane, Fly Simulator, sobre aviação real, profissão de piloto de helicóptero. Temos aí Rizali, piloto de avião da Azul Linhas Aéreas, voa o Embraer 190, 195. Manda aí que nós ainda temos mais, deixa eu ver, mais 15 minutos de voo. Foi mal aí, pessoal, tava falando com a Gabi, minha secretária de live. Então vamos lá, mais 15 minutinhos de voo, já já a gente está chegando no nosso destino. Então não esquece aí de se inscrever no canal, para toda vez que a gente for ao vivo você receber a notificação. E compartilha, para dar força para o canal. Eu estou começando esse projeto de fazer lives em simuladores de voo de helicóptero. Muita gente ainda tem dúvidas sobre voar helicóptero em simulador, o que é preciso, software, hardware, as dificuldades de voar um helicóptero, principalmente a questão do pedal, que a gente utiliza muito mais do que um avião. Então compartilha aí com seus amigos, compartilha nos canais que vocês tiverem aí de Discord, WhatsApp, Instagram, e vamos aumentando essa família aí das asas rotativas, né? E fortalecer o canal para a gente ter aí cada vez mais gente compartilhando experiência. Às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser um aprendizado para a gente. Ninguém sabe tudo, então a gente está sempre aprendendo. Todo ground school que eu faço é um aprendizado, uma coisa que eu esqueci, é algo que eu estou aprendendo. Só com o Divaldo aí já tive a oportunidade de participar de pelo menos 4 ground schools. E se Deus quiser, em breve a gente está participando de mais. Já fiz o treinamento na Itália, fiz o treinamento completo lá na Itália, fiquei um mês lá participando do treinamento teórico, do treinamento no simulador em Zurique, na Suíça, e também fiz 8 horas de voo com o instrutor lá da escola. Foi muito bacana, muito legal, uma experiência única. Já voltei ano passado para o simulador e esse ano vou estar indo de novo, e se tudo der certo, espero estar fazendo live direto de lá pelo YouTube para todo mundo. Como é que essa oportunidade de ir para a Suíça, desde a viagem do Brasil para lá,
o país da Suíça, que é um país maravilhoso, então vou tentar transmitir isso aí para vocês através do Instagram e do YouTube. E o simulador lá, apesar de ser um pouco restrito, questão de filmagem, algumas coisas eles permitem a gente divulgar, então vai ser bem bacana aí para todo mundo acompanhar, tirar dúvida e ver como é que é essa experiência única que poucos colegas aí têm e quando tem é 100% proveitoso. Muita gente não entende às vezes o quanto é importante isso aqui, ó, tanto aqui quanto no real, né, no simulador real, você praticar emergência, praticar uma situação inusitada que pode ocorrer no real é importantíssimo para nós como pilotos, porque a prática leva você a estar mais preparado para uma situação de emergência real, um apagamento de motor, principalmente, um fogo de motor. Você já está mais ambientado aos procedimentos, facilitando assim você a manter a calma, pegar o QRH, né, o Quick Reference Handbook, e seguir o que ele pede para você seguir. Então esse helicóptero em si, por ser dual engine, 2 motores, ele te dá uma tranquilidade maior em voo, de você ter calma, ter tempo de pegar o manual de referência rápida e seguir os procedimentos. Lógico, fogo no motor exige você uma agilidade no processo. Geralmente você tendo esse treinamento, tendo esse estudo teórico e prático mais fresco na sua cabeça, ajuda você a acelerar o procedimento e evitar que o fogo se alastre, né, pelo helicóptero, que pode acontecer, né? Não é nada impossível. Então é muito importante esse treinamento, tanto no simulador, quanto teórico, quanto prático, para qualquer piloto aí exercendo a sua profissão. Ô Risalho, abração, meu irmão. Guarujá Spotter, qual rota está fazendo? Boa tarde, irmão. Estou aqui decolado de Serra Índia Alfa Victor, ele parque em São Paulo. Pousamos em Congonhas, né, na Voar 2, embarcamos passageiros e viemos pelas rotas de helicóptero, de avião. E agora estamos aqui chegando no Rio de Janeiro, já no través. Aqui a gente já está quase em Jacarepaguá, litoral sul do Rio. Jacarepaguá está ali mais na frente. E lá depois daquele morro, a gente vai estar chegando já na Lagoa Rodrigo de Freitas, cancelando nossa rota de avião aqui, de aeronaves, e indo para as rotas de helicóptero. Então vamos preparar aqui 500 pés AGL. Aí, 500 pés, vai ser a nossa próxima altitude. Comando, fiquei com uma dúvida em relação ao ForStream. No simulador terei que configurar uma tecla ou um botão no joystick para simular o ForStream e poder mexer os comandos. Ah, foi mal, Risale. Amor, o Risale mandou um abraço para ti. Valeu, Risale, mandou outro. Lucas, sim, você vai ter que configurar um botão, certo? Eu aqui tenho no meu cíclico, no meu stick, né, o cíclico no helicóptero, um botão configurado. Toda vez que eu quero manobrar o helicóptero por minha conta, eu aperto o botão, manobro, estabilizo o helicóptero onde eu quero que ele fique e solto o botão. Se eu quiser fazer um movimento rápido, por exemplo, desviar de um urubu e voltar para a condição que eu estava, eu não aperto. Tá? Mas quase sempre você vai estar apertando esse botão. Então você vai ter que configurar aí um botão. Eu configurei aqui um botão para o ForStream. Configurei um botão para o Attitude, tá? Deixa eu mostrar aqui no cíclico, que é mais fácil. Deixa eu posicionar aqui, ó. Então aqui, ó, você tem o botão de Attitude, certo? Que é o botão praticamente para desacoplar os modos superiores do Autopilot. Ele vai entrar no modo Attitude e você vai poder voar utilizando o ForStream. O Autopilot Disconnect, ele é um botão que nesse helicóptero em específico não é para ser apertado. Por quê? Porque você clicando nele, ele vai desligar o Autopilot 1 e 2 e o helicóptero vai ficar apenas com o trim funcionando, mas vai ficar meio bobo. Então você vai estar sem assistência alguma do Autopilot. Então o ideal é você nunca apertar esse botão. Por isso que você configura no seu cíclico o botão Attitude e o botão ForStream. No coletivo,
eu configurei aqui no meu throttle, tá? Eu tenho o Warthog da Thrustmaster. Eu configurei um botão para o Auto Hover, para poder entrar no modo Auto Hover quando eu estiver na posição que eu quero. E o Alberto ainda não disponibilizou os botões do hatch, que é esse botão, esse aqui, ó, o trim, down, up, left, right. Nessa condição que eu estou de voo aqui, se eu quiser que o helicóptero suba ou desça momentaneamente, instantaneamente, né? Por exemplo, estou 1.500 pés, eu quero que ele vá para 1.400, eu viria aqui no trim e faria ele descer apertando o botão down ou up, né? No caso, o down para descer e o up para subir. Então, ainda não está configurável. Porém, aqui no cíclico, você tem o trim também, o chapeuzinho chinês, que funciona, nesse caso que eu estou de altitude, IAS e nave, para cima e para baixo ele vai funcionar a velocidade. Então pode ver ali, estou com 155 nós. Deixa eu dar um zoom que esse traqueiro aqui está meio ruim hoje. E quero reduzir para 150. Então vou segurar aqui para baixo o trim e ele reduziu para 150. Ok? Então são alguns botões aí que eu configurei. Acredito que até o lançamento vai ter mais botões para ser configuráveis aqui para a gente. Eu configurei alguns extras para mim, por exemplo, o 102 aqui está em alto, 100 e 102. Okay? Configurei também a Land Light, Land Light on e off. Na off está indo para táxi. Então vamos lá, estamos saindo das rotas, vamos descer para 500 pés a GL aqui. Iniciando a descida. Ficou alguma dúvida aí, Lucas? Se tiver, me fala aí, mano. Aproveita que ainda tem mais uns 7 minutos de voo aqui. Lembrando, esses botões do RTU, do PFD, ND, se eu não me engano, também está disponível para ser configurado. Se você tiver, por exemplo, eu tenho aqui os MFDs da Thrustmaster, do F-16, você pode configurar também esses botões. E tem vários outros aí configuráveis, se você quiser, por exemplo, ter um Home Cockpit, muitos botões são possíveis de configurar, tá ok? Imagina, tamo aí, Lucas. Se tiver dúvida, é só mandar. A gente já está chegando aqui na proa da Lagoa Rodrigo de Freitas. Já passamos aqui Pedra da Gávea. Lá para trás já ficou acho que a Rocinha. Eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas acho que a Rocinha é por aqui. Acho que é por aqui. Ou ali na frente. Acho que é ali na frente. Ó. Então vamos lá. Estamos indo na proa na posição A lá. Depois nós vamos na proa do Arpoador. Vamos contornar aí a praia de Copacabana. Daqui a pouco eu vou assumir o comando da aeronave. Por enquanto a gente deixa no autopilot. Já está chegando aqui. Ó. Pode ver que ele antecede o waypoint. Ó, terrain, certo? Temos terreno à frente. No real acontece a mesma coisa. Ele dá um warning para você. Aqui a gente tem uma diferença barométrica. Por exemplo, o radar altímetro está dando 400 pés. Enquanto que a gente está em 500 pés aqui. Então a gente vem baro. Vamos dar uma ajustada aqui. Isso é 1010. Beleza, estamos chegando então no Santos Dumont. Vou entrar no modo, deixa eu configurar aqui. Aí, modo atitude, autopilot desacoplado. Ó, vou segurar o force trim, certo? Olha lá, o botão apertou. Eu movimento e o helicóptero vai seguir o que eu pedi para ele seguir. Ó. Larguei, ele mantém a atitude que ele está, certo? Está no modo altitude. Pode ver que ele mantém. Eu posso usar o trim para tirar a subida dele. Está subindo um pouquinho, 100 pés. Ajustei. Posso também usar o trim para curvar para a esquerda. Ó. Vamos fazer ele curvar para a esquerda no trim. Dei uma trimada. Mais um pouquinho. Vamos contornar aqui o... Acho que é Corcovado que chama, né? Pão de açúcar. Vamos ligar o trem a luz de pouso.
E estamos chegando. Entrando pela boca da barra. Estou a 140 nós, ainda tá bom. O controle autorizou aproar direto o setor eco para fazer aproximação e pouso no pátio. Dá uma reduzida. Ok, 134, vamos gear down. Como eu vou pousar direto na posição, vamos botar o park brake on, land lights on. Ok, já estamos no setor eco, está autorizado o pouso, vamos aproximar e pousar no pátio. Quer ver? 530 pés, com 500 pés ele vai tocar o Decision Height. Olha lá, tocou. Quem voa aí no real deve estar se perguntando, cadê os sons igual ao real? Bom, por questões de direitos autorais, ele não pode utilizar os sons real. Até cheguei a compartilhar com ele o som, mas ele disse que não pode manter o igual ao real. Então, vai vir aí com sons próprios do X-Trident por essa questão. Vamos aproximar aqui. Vamos parar aqui na posição 33, acho que é 33 essa aqui. Aí. Solo, parking brake on. Vamos ajustar um pouquinho aqui o trim. Ok, 102, 100%. Vamos reduzir o motor para idle. Idle, bomba off, autopilot 1 e 2 off, radar off. A gente sobe aqui, master off, passou um pouquinho. Ok, chegou aqui em cima, desligou tudo, ar condicionado também, as shutoffs e o ar condicionado, e motor off, off. Quando zerar o N1, a gente desliga as shutoff. Ele está demorando um pouquinho, depois eu vou falar com o Alberto sobre isso, mas ele deveria cortar na hora que você joga as switches para off. Então beleza, abaixo de 140 de NR a gente pode puxar o freio. Freio rotor acionado. Perdão, não é 140, é 40 de NR. Confundi com o esquilo. Ok, N1 zerou. Shutoff desligado. Rotor brake parou já o rotor. Switch off. Inversor 1 e 2 off. E a gente puxa aqui, ó, cai tudo. Você puxa esse switch vermelho aqui, ele desliga a bateria, os geradores e automaticamente as barras dos geradores também caem. Anticolisão eu sempre deixo ligado, por padrão, até porque às vezes vai abastecer ou alguma coisa assim, e você acidentalmente pode esquecer a bateria ligada, então com as barras do gerador ligado e a bateria, a anticolisão vai ficar piscando. Vamos abrir a porta aqui para os passageiros.
E é isso. Estamos aqui nessa vista incrível, né, do Pão de Açúcar, com essa aeronave aqui sensacional. Para quem não conhece essa pintura aqui, eu fiz ela ontem, a pintura do helicóptero que eu voo, Papá Juliette Tango Romeo. Assim que tiver mais tempo eu vou ver se eu faço outras pinturas. Vou aproveitar aí o Divaldo para mandar uma foto da aeronave dele de lado, que eu vou providenciar dele. Tem a do Paulo também e de outros colegas aí que voam essa versão de Agusta aqui em São Paulo. E é isso, pessoal. Chegamos no Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado aí da aeronave. Ela está praticamente 95% pronta, com alguns detalhezinhos para serem feitos. E olha lá quem está lá atrás. Olha lá, Cristo Redentor lá atrás. Então, é isso aí. A aeronave está sensacional, quase pronta para ser vendida. Assim que o Alberto for lançar, eu vou conversar com ele para me avisar um dia antes. Nós vamos fazer uma live aqui, anunciando o lançamento dessa aeronave. E até lá, vamos fazendo mais live, mais voos, mostrando outros procedimentos de emergência, procedimentos de autorrotação. Fazer quase todos os procedimentos que eu faço lá na Agusta, né, em Zurique. Simulação de monomotor, simulação de autorrotação, simulação de falha de sistema hidráulico, falha de que é mais de autopilot, né? Um autopilot ou os dois autopilot. Então vamos ver se até o lançamento dessa aeronave a gente faz mais lives aí mostrando o quanto essa aeronave é capaz, beleza? Então vamos aqui pro chat, vamos ver como é que tá a galera aqui comentando. Thank you, Alberto. Nice bird, man. The landing is good because your bird is good. So thank you very much. Appreciate the opportunity to be the beta tester for you. And also after this live, I will send to you some tips I found in this version of the X-Plane 12. So thank you. Appreciate very much for watching, and hope to be back soon, streaming again and showing out the emergency procedures in the Grand U. Thank you very much, my brother. Isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer saber algo mais? Pedir também. Tem a galera que tem pedido aí aeronaves, pedido locais para voar, né? A gente pode voar em outros locais também. Então, comenta aí. Essa live já vai estar disponível para assistir no YouTube. Então, sempre que tiverem vontade, venham aí no canal, comentem, mandem mensagem para mim que a altura do possível eu vou estar respondendo o quanto antes, tá bom? Semana que vem estou de volta das férias, então a aeronave está na manutenção. Vou ver se eu faço uma live lá, indo buscar a aeronave e mostrar para vocês um pouco dos bastidores da manutenção lá na Leonardo, em Itapevi. E também mostrar outras aeronaves. Lá geralmente tem desde Agusta Power, Granil até a W169, Koala. Os Koalas da PRF geralmente estão lá. Tem também Tracker. Então tem bastante aeronave bacana lá que eu espero poder mostrar aí para vocês na semana que vem. Beleza? Obrigado aí todo mundo que participou. Emerson, obrigado, mano. Obrigado mesmo. Bem-vindo aí ao canal. Obrigado pelo suporte. Gui, tamo junto, irmão. Vê se desenvolve aí uns helipontos legais pra gente pro X-Plane 12. E depois vamos conversar, eu te mando um e-mail pra gente ver de divulgar isso aí pra galera das asas rotativas aqui em São Paulo e pelo Brasil, beleza? Soltou, obrigado aí, Rizali, toda a galera que participou, Divaldo, Naná também tava aí, minha mãe, meu pai, a Gabi, sempre me apoiando. E é isso aí, galera. Até a próxima. Espero ver vocês em breve aí. Divulga o canal, segue, ativa o sininho e em breve a gente está de volta.